Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 51 e o tema é representação algébrica e gráfica de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Na aula anterior nós vimos essa atividade, né? A gente fez esse exercício, mas só para a gente relembrar um pouquinho, né? Porque eu vou usar ele para poder explicar aqui, vou usar esse exemplo para poder explicar a representação algébrica e gráfica. Então a gente já tinha resolvido. Fabiana e sua família estão fazendo uma viagem de férias. Após percorrer 220 quilômetros do percurso, ela parou para abastecer o carro num posto e constatou que nesse percurso foram gastos 22 litros de gasolina. Ao fazer os cálculos, concluiu que seu carro vem mantendo essa média de consumo por quilômetro rodado. Nessas condições, aproximadamente, quantos litros de combustível serão necessários para a viagem da família, que totalizará 380 quilômetros? Então, quais as grandezas que eu tenho? Eu tenho os quilômetros rodados e a quantidade de combustível. No caso aqui eu tenho 220 quilômetros rodados, utilizando 22 litros de combustível, e eu quero saber quantos litros de combustível eu preciso para 380 quilômetros rodados. Então, o que a gente tinha falado? Antes de resolver qualquer atividade, primeiro eu preciso analisar o exercício e ver se ele é diretamente proporcional ou se as grandezas são inversamente proporcionais. Nesse meu caso aqui, a gente chegou à conclusão que elas são diretamente proporcionais. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, ó, quanto mais quilômetro o carro vai rodar, mais combustível ele precisa. Quanto menos quilômetro o carro rodar, menos combustível ele precisa, tá? Então, um aumenta, o outro aumenta. Um diminui, o outro diminui, sempre na mesma proporção, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Qual que era a diferença na resolução que a gente falou? Nas grandezas diretamente proporcionais, as razões são todas iguais, as divisões são todas iguais. Nas grandezas inversamente proporcionais, as multiplicações que são todas iguais. Então, aqui no caso, essa razão, como é diretamente proporcional, essa razão 220 sobre 22 vai ser igual a essa razão aqui, ó, 380 sobre x. E quanto que é 220 dividido por 22? É 10. Ou seja, 380 dividido por x também tem que dar 10. E aí a gente pensa o seguinte, 380 dividido por quanto dá 10? Por 38. Basta fazer a operação inversa, né? 380 dividido por 10 dá 38, significa que 380 dividido por 38 dá 10, né? Então a gente chegou à conclusão que são necessários 38 litros de gasolina para fazer essa viagem. Bom, agora tem uma tabelinha aqui, ó. Complete a tabela com o total de litros que o carro de Fabiana gastaria se percorresse 20, 30, 50, 100, 140, 300 quilômetros. O que a gente chegou à conclusão? Que sempre a divisão aqui da distância pela quantidade de combustível sempre tem que dar 10, né? Foi essa conclusão que a gente chegou. Por quê? Porque 220 dividido por 22 dá 10. O 380 que a gente acabou de resolver ali atrás, dividido por 38, dá 10. Então, todas essas razões aqui tem que dar 10. Ou seja, se eu vou andar 20 quilômetros, quantos litros de gasolina eu preciso? Eu preciso pensar, 20 dividido por quanto dá 10? 2 litros de gasolina. Se eu vou andar 30 quilômetros, quantos litros de gasolina eu preciso? 30 dividido por quanto dá 10? Dá 3. E assim por diante, ó. Aqui eu fiz a resolução do caso do 2, né? Desse daqui, mas é a mesma ideia para todos. 50 dividido por quanto dá 10? 5. 100 dividido por quanto dá 10? Por 10. 140 dividido por quanto dá 10? 14. 300 dividido por quanto dá 10? 30. Ou seja, para andar 300 km eu preciso de 30 litros de gasolina. Dá para ver pela tabelinha aqui também as grandezas diretamente proporcionais. Conforme a distância está aumentando, a quantidade de combustível também está aumentando. O que a gente conclui? Que o carro de Fabiana percorre 10 km com 1 litro de gasolina, né? Porque 20 km, 2 litros, 30 km, 3 litros, 300 km,
30 litros. Ou seja, a gente conclui dessa tabelinha dos cálculos que nós acabamos de fazer que Fabiana precisa de 1 litro de gasolina para percorrer 10 quilômetros, tá? Se eu chamar de D a distância percorrida e de L o total de combustível, o que a gente tira da tabelinha do slide anterior? Que D dividido por L sempre dá 10, tá? Outra forma de escrever isso é D igual a 10L. E outra forma de escrever isso é L igual a D sobre 10, né? A mais prática seria essa daqui. Então, essa é a forma algébrica de representar as minhas grandezas aí que eu acabei de fazer os cálculos. No caso, elas são diretamente proporcionais. Eu cheguei à conclusão que 1 litro de gasolina, 10 km, 2 litros de gasolina, 20 km. Ou seja, a distância é sempre 10 vezes o total de combustível. Eu posso escrever que distância dividido por combustível é 10, então eu também posso escrever que a distância é 10 vezes o combustível. Ou eu posso escrever que o total de combustível é a distância sobre 10. Mas é o que eu falei para vocês, o mais fácil é esse daqui. Essa é a representação algébrica. E a representação geométrica, representação cartesiana, né? No caso seria a representação gráfica, não geométrica, desculpa. Aqui um gráfico. Esse é um gráfico representando, tá bem pequenininho os números aqui. Antes de traçar essa reta, eu coloquei os pontinhos que a gente tinha no gráfico, né? 20 quilômetros, aqui no eixo X eu coloquei a distância percorrida, no eixo Y eu coloquei o total de combustível, e aí eu fui ligando, ó, aqui eu tenho 20 quilômetros, 2 litros, 40 quilômetros, 30 quilômetros, 3 litros. Aqui outro ponto, ó, 50 quilômetros, 5 litros. Outro ponto que a gente tinha lá no gráfico, 100 quilômetros, 10 litros. Esse aqui, 140 quilômetros, 14 litros. E esse daqui, ó, 300 quilômetros, 30 litros. Esses são os pontos que a gente tinha lá na tabela. O que a gente percebe? Que eu consigo unir esses pontos com uma única reta, ó. Tracei uma reta e essa reta, ela passa aqui na origem, ó. Se eu for complementando ela aqui, ó, se eu estender ela, ela vai chegar aqui no 0, 0. O que é óbvio, porque se eu não andar nada, eu não vou gastar nada, tá? Para 0 quilômetros, 0 litros de gasolina. Então, a grandeza diretamente proporcional, as grandezas diretamente proporcionais, a gente consegue fazer uma representação gráfica delas através de uma reta, tá? Igual a gente fazia na função do primeiro grau, né? Bom, agora eu coloquei aqui o exemplo de duas grandezas inversamente proporcionais, que são velocidade e o tempo. A gente sabe que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Isso é sempre, independente do exercício. Por quê? Se eu aumento a velocidade, eu preciso de menos tempo. E se eu diminuo a velocidade, eu preciso de mais tempo. Isso é óbvio, assim, a gente consegue ver isso pela lógica, né? Então, aqui eu tenho uma tabelinha para ser preenchida. E o que essa tabelinha me informa? Que quando eu estou a 120 km por hora, eu chego no meu destino em 4 horas. O 80 aqui eu preciso preencher. Aqui em 5 horas também preciso preencher a minha velocidade. 100 km por hora preciso preencher meu tempo. E aqui 8 horas eu preciso preencher minha velocidade. Tudo isso eu vou preencher através dessa informação aqui, ó. Que se eu estiver a 120 por hora, eu vou chegar ao meu destino em 4 horas. Qual que é a diferença das grandezas diretamente proporcionais e das grandezas inversamente proporcionais? Nas diretamente proporcionais, todas as razões são iguais. Nas inversamente proporcionais, todas as multiplicações são iguais, né? Então, aqui se eu fizer 120 vezes 4, vai ser 80 igual a 80 vezes esse número desconhecido, igual a esse número desconhecido vezes 5, igual a 100 vezes esse tempo, igual a essa velocidade vezes 8. Todas essas multiplicações têm que chegar no mesmo resultado. Então, a gente usou essa regrinha para poder descobrir esses espaços vazios. 120 vezes 4 vai ser igual a 80 vezes x. Chamei de x, né? O mais simples a gente chama de x.
Então, 120 vezes 4 igual a 80x, ou 80x igual a 480. Passei o 80 dividindo, descobri aqui que o meu x é igual a 6. Ou seja, se eu estiver a 80 km por hora, eu vou chegar no meu destino em 6 horas. Vamos tentar descobrir o outro agora. Posso usar o 120 vezes 4, posso usar o 80 vezes 6, dá 480 do mesmo jeito. Então, 120 vezes 4 é igual a x vezes 5. Pode chamar de y, z, t, eu coloquei tudo como x, tá? Então, 120 vezes 4 igual a 5 vezes x vezes 5, ou 5 vezes x. 5x igual a 480. X igual a 480 dividido por 5, x igual a 96. Ou seja, se eu for a 96 km por hora, eu vou chegar ao meu destino em 5 horas, certo? Aqui, gente, a tabelinha seguiu uma ordem errada. Na verdade, eles deveriam ter colocado o 96 aqui e o 80 aqui, para ir diminuindo certinho, né? Para vocês enxergarem isso. Conforme diminui a velocidade, aumenta o tempo, né? Aqui, ó, do 120 para o 96, diminuiu a velocidade, aumentou o tempo em 1 hora. Depois do 96 para o 80, diminuiu mais a velocidade, aumentou mais ainda o tempo e mais 1 hora. E assim eu fui fazendo para todas as outras, né? Igual para esse 100 aqui, para esse 60 e assim por diante, né? Aqui tá tudo fora de ordem, né? Seria interessante se tivessem colocado 120, 100, depois o 96, depois o 80, depois o 60. Mas ainda assim dá para vocês enxergarem isso, né? Que conforme diminui a velocidade, aumenta o tempo. Então, foi feita essa proporção aqui em todos eles, né? Todas essas multiplicações tem que dar 480. Foi assim que eu descobri, né? Esse 4,8 e esse 60 km por hora. Agora a gente vai pegar esses valores aqui e vai tentar representar algebricamente, né? Seria em forma de equação e graficamente, com um gráfico no plano cartesiano. Algebricamente, o que eu tenho? Que todos os casos, se eu multiplicar a velocidade por tempo, tem que dar 480. Foi o que a gente viu lá na tabela, tá? Se a gente pegar essa informação e jogar no gráfico, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqueles valores que a gente tinha na tabela, mas eu posso usar quaisquer outros, ó. Quando a velocidade é 60, aqui nesse caso, no eixo X, foi colocada a velocidade e no eixo Y foi colocado o tempo. Então, aqui eu tenho, ó, 60 num tempo de 8 horas. 80 num tempo de 6 horas. Vocês podem ver que todas essas multiplicações têm que dar 480. Aqui eu tenho 120 num tempo de 4 horas. O que a gente percebe aqui? A diferença desse gráfico para o gráfico das grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso aqui, eu não consigo traçar uma reta que passa ao mesmo tempo por todos esses pontos, tá? Então, no caso das grandezas inversamente proporcionais, a gente consegue colocar no gráfico, a gente colocou as medidas aí e tal, mas a gente não consegue traçar uma reta que passa por elas, tá? Isso acontece nas inversamente proporcionais. No caso, lógico, se forem grandezas não proporcionais também, que não tem proporção entre elas, provavelmente não vai ser possível traçar uma reta, tá? Então, no caso das grandezas diretamente proporcionais, quando a gente faz a representação gráfica, a gente consegue traçar uma reta que passa ao mesmo tempo por todos os pontos. No caso das grandezas inversamente proporcionais, a gente não consegue fazer isso. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam das atividades, né? E até a próxima aula.